número 23, que é bastante conhecido por nós. A felicidade de termos o Senhor como o nosso pastor. Enquanto a igreja está abrindo, isso que a nossa irmã Tânia está falando é algo muito pertinente, né? Naquele grande dia, muitos poderão dizer: em teu nome profetizamos, em teu nome evangelizamos, em teu nome expulsamos demônio. Ou seja, estava fazendo a obra. E aí pode correr o risco de Jesus falar: mas não me conheceste. Jesus. A gente pode estar tão envolvido com a obra sem estar andando com o dono da obra. Oh Deus, aleluia. A gente vê, por exemplo, a questão de Eli, que era sacerdote, estava tão preocupado com o templo, mas já não ouvia mais a voz do mestre. Meu Deus. Enquanto Meu Deus. a gente vê Samuel, que era apenas uma criança, apenas um jovem, mas tinha sensibilidade ainda à voz de Deus. Né? Então, que nós não venhamos deixar a obra nos matar, muito menos matar a nossa família. E às vezes a gente não tem tempo para a família porque acha que tem que mergulhar em tudo na obra. Não é. É verdade, Jesus. É Deus, família e igreja. Se cada um de nós dividirmos um pouquinho da responsabilidade, a obra vai ser feita sem matar ninguém. Né? Salmos 23 vai nos declarar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Amém. Senhor, queremos entregar diante de Ti nossa total dependência e Te pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha preparar os nossos corações como terra fértil para receber a Tua semente. Amém, Jesus. Que essa palavra venha germinar e dar frutos de arrependimentos, frutos, ó Pai, de renovação de entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando a gente vê essa questão aqui em relação a Salmos 23, que se trata de um Salmos de Davi, a gente vai observar que, analisando um raio-x desses Salmos 23, a gente vai entender que Davi, ele vai mostrar um panorama das nossas vidas. Ele vai trazer para nós um espelho de como é a minha vida e a sua vida também. E aqui a gente pode encontrar pelo menos 4 questões que todo mundo ou já passou, ou está passando, ou irá passar. Ou seja, o Salmo 23 ele conta a história de Davi e também de cada um de nós. E Davi ele passou por 4 estágios da sua vida. Eu gostaria de detalhar de maneira resumida, de maneira muito breve, na manhã de hoje, a respeito dessas 4 fases na vida de Davi. E a primeira fase está do verso 1 ao verso 3, que vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. A primeira fase que eu gostaria de relatar é o cenário em que Davi ele era um pastor. Ele cuidava de ovelhas. E aí por isso o texto ele vai exatamente relatar que ele estava num campo aonde as ovelhas elas pastavam, aonde as ovelhas elas tinham alimento, aonde as ovelhas elas eram cuidadas. E aí Davi ele vai se lembrar exatamente do tempo em que cuidava do seu rebanho, e ele vai refletir sobre o cuidado de Deus também para com a sua vida. Assim como ele era responsável
Davi, como pastor, era responsável de cuidar das ovelhas, de trazer e prover o alimento para as ovelhas. Ele vê em si e observa que Deus também é o seu pastor. Aleluia. Que assim como Ele é o pastor das ovelhas, assim como Ele provê um pasto verdejante para as ovelhas, Ele está dizendo: eu posso até ser pastor dessas ovelhas, mas Deus é o meu pastor. E assim como eu não deixo faltar nada para as minhas ovelhas, Deus também não tem deixado faltar nada para mim. Aleluia. Porque Ele é o bom pastor, é o Glória pastor a Deus. fiel, que me conduz a pastos verdejantes. Ou seja, ele começa a ver no cuidado que ele tem com as ovelhas, o cuidado de Deus também para com eles. Aleluia. Que assim como ele tem o carinho e a preocupação de conduzir as ovelhas a pastos verdejantes, ou seja, a alimento saudável, a alimento bom, a alimento fresco, Glória ele está a Deus. dizendo: o Senhor é o meu pastor e ele tem me conduzido a pastos verdejantes. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Em todo tempo, Deus estava guardando a vida de Davi como um pastor que cuida das ovelhas. Em todo momento, Deus estava olhando para a vida de Davi e dizendo: olha, assim como você cuida dessas ovelhas, pode ter certeza que eu também tenho cuidado de você. Aleluia. Que eu Glória a também tenho Deus. zelado de você. E aí cada componente desse verso que nós lemos de 1 a 3 vai ter um significado para nós. O primeiro componente que a gente vê são pastos verdejantes, Aleluia. que vai nos falar sobre um alimento espiritual. Deus tem nos alimentado espiritualmente, Aleluia. Graças a porque o meu reino não é comida nem bebida, mas é paz, gozo e alegria, justiça e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Então, assim como Deus não tem nos deixado faltar o pão de cada dia, o alimento de cada dia, talvez Ele não nos dê aquilo que nós queremos naquele momento, mas Ele nunca vai deixar que falte aquilo que nós necessitamos. Glória a Esse Deus. mesmo salmista vai dizer: sou velho, já fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado e nem a descendência desse justo mendigando o pão. Ou seja, desde quando eu nasci até hoje, eu tenho sempre visto a provisão de Deus à mesa, a minha mesa e a mesa dos meus familiares. Glória a Deus. Um carinho. E aí quando fala de águas tranquilas, vai falar de refrigério, vai falar de sossego. Águas tranquilas, não são águas agitadas. Glória a Deus. Deus nos conduz a águas tranquilas. O que Amém. significa isso, Obrigado, pastor? Deus. Ele é o nosso refrigério. Oh, glória. Como diz em Salmos 46, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos o mal, ainda que as terras se mudem, ainda que os montes se transportem, confiarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Porque o guarda de Israel, aquele que nos guarda, aquele que cuida de nós, nem sequer pisca os olhos, nem Aleluia, sequer Deus. tosqueneja. Ele tem cada um de nós Aleluia. preciosos para Ele, como a Glória a menina Deus, dos seus aleluia. olhos. Imagina se cai um cisco no nosso olho, já incomoda. Imagina se o inimigo tentar tocar na minha vida e na sua vida, como não vai incomodar a Deus? É, Deus. Porque nós somos como a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus. Nós somos preciosos à vista dele. O amor dele é tão grande que não há uma definição. É de tal maneira. Que tal maneira? Não sei. Não sabemos. Que tal maneira é essa? Só sabemos que é de uma maneira tal. É de uma maneira que não há explicação. É inexplicável, é imensurável. E Ele nos amou dessa maneira, que nós só saberemos quando estivermos diante dele e perguntarmos: Senhor, que maneira foi essa que o Senhor nos amou, ao ponto de nos entregar o que o Senhor tinha de precioso, de mais precioso, que era o primogênito. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que era o único filho. Ele não tinha 10 e deu um, ele deu o que tinha de único, aquilo que mais lhe faria falta. Ele queria expressar para nós o quanto nos ama, dando tudo o que Ele tinha de precioso. Meu Deus, obrigado. E que nós possamos todos os dias dizer: Senhor, eu preciso também expressar para Ti, não dando o que me sobra, mas dando aquilo que eu tenho de precioso, dando minhas primícias,
Aleluia, dando Deus. aquilo que vai me fazer falta, assim como Davi, quando foi comprar o terreno para a construção do templo, e aí o dono do terreno falou: não, é para a obra do Senhor, eu vou dar para você. Ele falou: não quero que me seja dado, eu agradeço, mas eu não quero dar para o Senhor nada que não me custe algo. Nós não estamos aqui nessa manhã porque não temos nada para fazer. Eu acredito que cada um de nós deixamos os nossos afazeres, deixamos os nossos compromissos para buscar ao Senhor em primeiro lugar, Aleluia, o seu Deus. reino e a sua justiça, acreditando pela fé que as demais coisas o Senhor tem nos acrescentado. Glória a Assim como Deus. Ele tem nos acrescentado pastos verdejantes e águas tranquilas. Aleluia, Deus. Assim como Ele tem nos acrescentado o alimento material, o alimento espiritual, refrigério e segurança em todos os momentos. E aí, quando se fala de veredas da justiça, vai falar de um caminho reto. Ele é o nosso caminho, Ele é o nosso farol, Ele é o nosso guia. Jesus, meu guia é. Aleluia. Nós não somos guiados por ventos de doutrinas. Nós não somos guiados Deus. pelo que o mundo diz que é melhor para nós. Porque bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos homens, segundo o conselho dos ímpios, que não se encontra no caminho dos pecadores, porém tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela todos os dias, dia e noite. Porque quando a gente faz isso, seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros, cuja folhagem não seca, e tudo quanto fizermos vai dar certo, porque estamos de acordo com o conselho de Deus. Ele é o nosso conselheiro, Ele é aquele que nos direciona, Ele é o nosso pastor, e nós ouvimos a voz do nosso pastor. Quando Ele diz vai para a direita, nós vamos para a direita, ainda que não vejamos caminho, humanamente falando. Ele abre um caminho para nós. Aleluia. Glória a Obrigada, Deus. O Deus. inimigo vai tentar sempre nos oferecer o atalho, assim como diz aquela historinha da Chapeuzinho Vermelho. Vai por aqui que é melhor, você vai chegar mais rápido. Há caminhos que para o homem pode parecer melhor ou perfeito, mas o fim pode conduzir à morte. Jesus é o nosso caminho, Jesus é o nosso guia. Aleluia, Ele Deus. é o autor e consumador da nossa fé. Nós não precisamos pegar atalhos na vida, porque quem quer chegar muito rápido acaba tropeçando. Já fomos crianças, somos pais, somos mães, e uma das palavras que a gente mais fala para a criança é: para de correr, porque a gente sabe que correndo tem maior probabilidade de cair. Às vezes a gente quer chegar mais rápido aos estágios da vida, mas a palavra do Senhor vai dizer que a bênção adquirida de maneira antecipada pode se tornar uma maldição. Dê tempo ao tempo, há tempo para todas as coisas, e só o dono do tempo é que sabe qual é o melhor momento para nos entregar a bênção. Aleluia. Não importa dizermos para ele: está demorando, ele vai dizer: quem é você? Aonde você estava quando eu criei as estrelas? Jesus. Aonde você estava quando eu criei as nuvens? Então senta um pouquinho e aprende comigo. Eu sou manso e humilde de coração, aprendei de mim. Eu sei dar boas dádivas àqueles que me seguem. Mas a gente tem mania de querer crescer. Lembra daquela música? Quero ser como criança. Porque às vezes, como diz a música, às vezes eu tenho vontade de crescer. Mas a gente precisa voltar a ser criança. Quando a gente fala voltar a ser criança, é voltar a confiar no nosso Pai. Toda criança confia no pai, confia na mãe. Meu filhinho, quando vai passar no corredor escuro, ele fala: papai, vem comigo. Eu falo: vai lá, filho. Não, não vou sem o Senhor. Não tem nada. Mas a presença do Pai transmite segurança. Que possamos ser como crianças. Senhor, eu não quero sair, eu não quero dar um passo se o Senhor não estiver comigo. Mas não tem nada, mas eu só me sinto seguro se o Senhor estiver comigo, segurando na minha mão. Aleluia, Deus. E às vezes a gente quer mergulhar pelas veredas da vida, não se importando se Deus está conosco ou não. E aí é por isso que o medo vem, é por isso que o temor vem. Deus, e aí o salmista vai dizer: não temerei o mal, ainda que as terras se abalem, ainda que os montes se transportem. E aí o salmista ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Qual é o segredo? Porque tu estás comigo. Aleluia, Deus. Se o Senhor está conosco, não há o que temer. Agora, Glória se nós a Deus. não sentimos a presença de Deus, não é porque Ele não está, é porque nós não estamos com Ele. Não é porque Ele não está conosco. Ele é Emanuel, Ele está com a gente todos os dias. Mas será que nós estamos com Ele? Assim como a diaconisa Tânia disse, será que nós estamos com Ele em oração? Ele está conosco o momento inteiro, mas será que a gente tem tirado o momento para falar com Ele? Assim como Jesus fazia, e no momento mais difícil da fase de Jesus, o que Ele fez?
ele chamou os seus amigos Pedro, Tiago e João e falou: fica aqui um pouquinho, porque eu estou chegando na minha hora, no momento de maior aflição, e eu não quero passar esse momento sozinho. Eu preciso falar com meu Pai, eu preciso chamar Ele para estar comigo. E aí ele vai no Getsemane e ele começa a orar, e ele estava tão angustiado que a Bíblia diz que aconteceu a hematrose, que é quando o ser humano ele soa gotas de sangue, devido ao seu grande teor de angústia e de ansiedade que ele estava enfrentando naquele momento, de tensão que ele estava enfrentando. Mas assim como o salmista Davi ele declarou, que nós possamos declarar: ainda que eu esteja passando como que no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, simplesmente porque eu sei que tu estás comigo. Amém, Jesus. Obrigada, A Senhor. tua vara e o teu cajado são o que me consolam. Aleluia, Deus. E aí, enquanto ele contemplava as suas ovelhas comendo pastagens, bebendo água, caminhando nas trilhas por onde não erraria um caminho, Davi estava sendo preparado para cuidar do povo de Deus. E a primeira fase da vida mostra o tempo em que passamos em simplicidade, mas com suficiência. Talvez venhamos nos lembrar de quando a gente vivia uma vida simples, mas cheia de paz, cheia de alegria. Este é um período de preparação para algo maior, e essa é uma certeza de que Deus cuida de mim e que Deus cuida de você. Aleluia. A segunda fase está no verso 4, Vale da Sombra da Morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí é interessante que a segunda fase é totalmente diferente da primeira. A primeira fase são pastos verdejantes, são águas tranquilas. Sim. E aí na segunda fase é marcada por um ambiente totalmente diferente, o cenário muda, e ao invés de pastos verdejantes, agora Davi ele está no vale da sombra da morte. Davi ele se alistou no exército de Saul, ele se tornou escudeiro, como diz lá em 1 Samuel, capítulo 16, no verso 21. E aí, por um tempo, Davi ele vai tentar conciliar o cuidado do rebanho com o serviço militar. Está em 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 15. E aí, a partir do momento em que Davi ele vence o gigante Golias, ele se torna então um grande guerreiro, um grande gladiador. Está lá em 1 Samuel capítulo 18, verso de número 5, conhecemos bem essa história. Ele derrotou os temidos filisteus, que eram inimigos do povo de Deus, como diz em 1 Samuel capítulo 18, do verso 6 ao verso 9. Ele passou a ser comandante do exército, como diz em 1 Samuel capítulo 18, verso de número 13. E aí nesse tempo de guerra, Davi ele passa a ficar em trincheiras de batalha. Ele já não está mais em pastos verdejantes, ele já não está mais em águas tranquilas, mas ele se encontra em frente de batalhas. Ele se encontra como que no vale da sombra e da morte. A qualquer momento a morte pode me alcançar. Ele começa a ficar escondido em cavernas escuras, lutando em vales onde via a morte todos os dias. Mas em todo o tempo ele buscava livramento e buscava proteção do Senhor para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo diante dos momentos mais difíceis da sua vida, ele buscava o Senhor e ele clamava ao Senhor: Senhor, Aleluia, Deus. me guarda, cega-me aos olhos dos inimigos. E essa segunda fase da vida vai representar para nós um tempo de luta, um tempo, quem sabe, de perseguições, quem sabe uma enfermidade ou uma situação considerada como que um perigo para a nossa vida. Quase todas as pessoas já passaram por fases assim. Quando o combate é tão intenso que parece que a gente se encontra num vale mortal e fala: Senhor, o que vai ser de mim? Só o Senhor para me guardar nesse período tão difícil. Enfrentamos agora um momento de pandemia, um momento de incertezas, um momento que humanamente falando seria de insegurança, mas a gente falou para Deus: não temerei o mal, porque tu estás comigo. Um período de pandemia, um período de Covid-19, onde não havia certeza nenhuma. E aí a gente falava: Senhor, se o Senhor não nos guardar, o que vai ser de nós? Mas aqui estamos, para testemunhar que o bom pastor
tem cuidado das suas ovelhas. Amém, Jesus. Que o bom Glória a pastor Deus. tem provido no momento de escassez, no momento em que as prateleiras ficaram vazias. Na nossa casa não faltou o pão nosso de cada dia. Glória a Deus. Aleluia. Na nossa casa não Muito faltou obrigada, saúde em momento de escassez mundial de Deus, saúde. aleluia. Aonde muitos começaram a ficar com crises existenciais, com crises de ansiedade, com síndrome do pânico. Nós estamos aqui, saímos da nossa casa e chegamos na casa do Pai. Glória a Deus. Porque nenhum pavor, nenhum pânico nos tomou. Porque o príncipe da paz tem guardado a nossa vida e tem nos dado a paz que o mundo não pode nos dar. Aleluia, louvado seja Deus. E esse período é importante para que venhamos experimentar do poder de Deus e aprender a ser dependentes do Senhor para vencer. Esse período em que o controle foge da nossa mão. O que vai ser de nós? E Deus fala: eu sou o guarda de Israel que tem guardado a tua Aleluia, vida. Deus. Obrigada, meu Em Senhor. vão vigia o sentinela Jesus. se o guarda de Israel não guardar a cidade. E é Ele que tem nos guardado. E foi Ele quem nos preservou para nessa manhã estarmos aqui Aleluia, dando Deus. glória para Muito Ele. obrigada, Senhor. Louvado seja Há o teu momentos nome, que Jesus. passamos simplesmente para reconhecermos que nós não temos controle de nada. Verdade. Qual de nós podemos aumentar um côvado sequer a nossa estatura? Qual de nós podemos dizer: Senhor, não importa se o Senhor vai dizer que eu vou morrer hoje, eu vou viver até amanhã. Quem de nós temos o controle disso? Nas tuas mãos está o controle da vida e o poder da vida e da morte. Então nós dependemos dele para dormir hoje e acordar amanhã. Nós dependemos dele para tudo. E há momentos difíceis que enfrentamos só para nos lembrar disso. Senhor, se o Senhor não for comigo, o que será de mim? Se o Senhor não for conosco, o que será de nós? A terceira fase que Davi vai enfrentar é a mesa do banquete. Está no versículo 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. A terceira fase da vida de Davi muda novamente o ambiente, um cenário totalmente diferente dos últimos. Agora, Davi não está mais simplesmente apacentando as ovelhas, nem menos, muito menos na frente de batalha em si. Agora ele é um rei. Agora ele está governando. Se tornou o rei e passou a morar no palácio, a sentar-se em mesas de banquetes. E aí cada elemento desse cenário vai ter um novo significado. Prepara-me uma mesa, está falando de abundância. Quando se fala de mesa, se fala de abundância. Quando se fala de inimigo, vai se falar também de vitórias e livramentos. Eu tenho inimigos, mas nenhum conseguiu me matar. Eu tenho inimigos, mas nenhum conseguiu me ferir. E aí quando a gente lembra isso, a gente lembra: é Deus quem está me dando vitória e me dando livramento. Aleluia. Vai falar sobre unges com óleo, que tem a ver do poder do Espírito Santo. A vida do cristão Glória a Deus. precisa ser debaixo do poder do Espírito Santo de Amém, Deus. Jesus. Ele é o agente missionário. É Ele quem faz a obra, é Ele quem nos convence do que é certo e do que é errado. Aleluia. E quando Ele vai falar sobre o meu cálice transborda, Ele está falando de sustento e está falando de comunhão. O cálice de vinho era transbordante, não faltava. Está falando de sustento. O Senhor me sustenta. O Senhor me dá além do que eu mereço. O Senhor me dá além do que eu imagino. O Senhor me dá além do que eu peço. Lembra do que o Senhor do que o Senhor fala a respeito de uma bênção sacudida e transbordante e recalcada? Eu brinco dizendo que é a bênção do pipoqueiro. Você chega, vai comprar uma pipoca, ele joga a pipoca no saco até transbordar, sim ou não? Sim. Quando transborda, o que ele faz? Ele sacode. Estou precisando disso. E aí a pipoca desce e ele joga mais. Eita, glória a E Deus. transborda. Então é uma Aleluia, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Transbordante. Pipoqueiro vai Aleluia. falar: a pipoca que ficar aqui é sua. Eu vou jogar até transbordar. Eu não vou contar quantas tem. O que ficar no saco é teu.
Oh, glória. Aleluia. Eu não Glória quero a saber Deus. quanto você me pediu de bênção. Eu vou jogar, vou Glória sacudir, a vou Deus. transbordar. O que Aleluia. ficar é sua. É boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia. Glória a Deus. E era assim que Davi estava vivendo agora como rei. E aí ele observa essa vida, assim que como rei, Deus não tem me deixado faltar o bom vinho, o alimento à minha mesa, assim o Senhor também não nos deixará faltar o alimento à nossa mesa. Amém. Glória a E vinho vai Deus. falar também, cálice vai falar também a respeito de comunhão com Deus através do Espírito Santo. Davi ele se lembrava de quando recebeu a sua primeira unção pelo profeta Samuel, e ele foi cheio do Espírito Santo, como diz em 1 Samuel capítulo 16, no verso de número 13. Seus inimigos eram conduzidos à sala do trono, mas não podiam se aproximar dele, Jesus. tendo que respeitá-lo e reconhecer o seu poder. Bebida do cálice real, ele bebia do cálice real tendo refrigério, ele comia do banquete que sustentava a sua vida, ou seja, a mesa do banquete vai representar a fase da vida em que conseguimos conquistar todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, uma vida abençoada, Aleluia. uma vida plena. Lembra de João 10,10 na parte B? Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, e vida plena, com paz, com saúde, com alegria, com alimento à mesa, podendo gozar da sua família, podendo se alegrar com aqueles com quem você ama. Aleluia. Significa um tempo de vitórias após as lutas. Senhor, me dá vitória, Senhor, me dá vitória, Senhor, me dá vitória. Ele vai te dar luta. Jesus. Mas Senhor, por que luta? Você vai vencer o que se não deixar a luta vir? É ou não é? A gente pede vitória e reclama quando a luta vem. Verdade. Mas a gente vai vencer o que se Deus não permitir que a luta venha? É quando a gente vence a luta que a gente fala, agora eu sou um vitorioso. Porque o inimigo tentou, mas Deus me deu vitória. Aleluia. Então, quando pedir vitória, se prepare também para as lutas, sabendo que Deus vai te garantir. Porque a palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: não vos sobrevém tentação alguma, provação alguma, senão humana, o qual Deus proveu escape. E ninguém sendo tentado, diga que tentado por Deus é, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém ele tenta, ele prova. O tentador é Satanás, o adversário. Deus ele apenas prova, ele não tenta ninguém. E aí precisamos entender que Deus nos dá vitória. Prepara uma mesa, um banquete na presença dos nossos adversários. E sabemos que nós não temos adversário nenhum de carne e sangue. Nosso adversário é Satanás, a quem nós precisamos lutar contra ele, resistir a ele, ou seja, não ceder à vontade dele, mas estar submisso à vontade de Deus, está debaixo das potentes mãos do nosso Senhor. E aí a quarta e última fase, para nós não nos prolongarmos, é no versículo 6, que vai dizer: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A quarta fase da vida de Davi vai revelar aonde ele queria chegar. A minha meta é estar na tua presença todos os dias. Até porque nessa época não existia o templo ainda. Davi ele queria construir o templo, mas Deus falou: você não vai. E aí ele prepara tudo e Salomão constrói o templo. Quando Davi aqui está falando, eu quero habitar na tua casa todos os dias, é uma parafrase, ele está parafraseando, querendo dizer, eu quero estar na tua presença todos os dias da minha vida. Aleluia. E aí muitos salmos de Davi vão falar exatamente da casa de Deus. Mas durante o seu reinado não houve nenhum templo, contudo o seu sonho era estar na casa de Deus, estar na tenda de oração. E aí esse cenário passou a ser visualizado por Davi durante o resto da sua vida. E nesse tempo em que se dedicou à adoração ao Senhor, a Bíblia vai dizer que Davi ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém, louvando a Deus no meio do povo.
Segundo Samuel capítulo 6, verso 15, aonde a sua esposa vai julgá-lo, dizendo: isso é postura de rei, no meio dos seus súditos, no meio do povo, pulando, dançando igual um beberrão. E aí Davi estava querendo dizer: não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Eu quero ser como criança, eu quero pular, quero saltar, quero gritar. A gente canta aqui, na tua presença eu salto de alegria, eu grito, eu pulo, eu danço. Precisamos ser adoradores, e adoradores se alegram na presença de quem merece ser adorado. Glória a Deus. A gente não adora com tristeza. Em Salmos vai dizer: servi ao Senhor com prantos, é isso? Servi ao Senhor com choros, servi ao Senhor com alegria. E quem está alegre sorri, quem está alegre chora de alegria também, quem está alegre pula, dança. E Davi dançou porque ele estava alegre, porque ele estava feliz, porque ele tinha do lado dele o que simbolizava a presença de Deus, que era a Arca da Aliança. Davi ele quis construir um templo para o Senhor, mas não lhe permitiu, segundo Samuel capítulo 7, do verso 1 ao verso 11. E aí ele recebeu a promessa de que o seu descendente iria construir o templo, ou seja, o seu filho Salomão, segundo Samuel capítulo 7, verso 12 e verso 13. E embora Davi nunca tenha entrado no templo, esse templo, ou seja, a casa do Senhor, sempre estava na mente dele. Aleluia, Deus. E aí essa fase é o propósito de Deus para nós. Precisamos buscar viver na presença de Deus. Se você tem se dedicado à casa do Senhor, continue, porque está fazendo a coisa certa. Você é o templo, nós somos o templo do Espírito Santo. E precisamos viver na presença de Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16: ou não sabeis vós, que vós sois o templo do Espírito Santo e que Ele habita em vós. Aleluia. Temos um chamado de fazer a obra do Senhor. Está exatamente em Marcos capítulo 16, verso 15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação. Se estamos na casa do Senhor, precisamos permanecer, entendendo que Deus está no controle de tudo. Amém. E aí o verso 6 vai dizer: bondade e misericórdia me seguirão. Ou seja, em cada fase da vida, Deus está conosco. A bondade dele e a misericórdia dele nos acompanha todos os dias da nossa vida. Obrigada, meu Senhor. Glória a As suas Louvado misericórdias seja o teu nome, Senhor. são as causas de não sermos consumidos. É verdade. E só o Senhor é bom. Nós somos maus. Porque ele diz: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos aleluia. vossos filhos, quanto mais Deus, o vosso Glória a Pai que está no Deus. céu, que é bom. Ele é bom, e a sua bondade, assim como foi falado na semana passada, na quarta-feira, e a sua benignidade dura para sempre. Ainda bem que não tem prazo de validade. Glória a Deus. Porque se ele falasse: eu fui bom até ontem, hoje acabou, a gente ia falar: o que vai ser de nós? Mas te louvamos, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Se nós estamos nos pastos verdejantes, ou no vale da sombra da morte, ou na mesa do banquete, ou na casa de Deus, precisamos entender que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanham. Aleluia, vale, Deus. na sombra da morte, diante de uma mesa, aonde estivermos, a bondade e a misericórdia do Senhor vai estar conosco. Glória a Deus. Aleluia. Talvez hoje estamos na mesa farta, ou quem sabe estamos no vale da sombra da morte, enfrentando uma enfermidade, enfrentando uma crise. Não importa qual estágio você está, a bondade e a misericórdia do Senhor está contigo. Amém. A tua graça me basta. Aleluia. Glória a Deus. Não precisamos de nada além da tua graça, Glória a que Deus. já é um favor que nós não merecemos, que é um favor imerecido. Se você está no pasto, é porque Deus está cuidando da sua vida. Aleluia.
Se você estiver no vale, creia, o Senhor vai te proteger. Glória a Deus. Se você ainda não recebeu o banquete de Deus, creia, uma hora vai chegar. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vai chegar ao amanhecer. Aleluia, Deus. Glória, Se você glória está a na casa de Deus, aleluia. permaneça. Amém, Glória ao teu Jesus. nome. E é essa palavra que Deus colocou no meu coração para que Glória possamos a Deus. compartilhar e recebê-la nessa manhã. Glória a Que Deus te abençoe Louvado rica seja Deus. e abundantemente em nome de Jesus. Amém. Agradeço a minha oportunidade. Glória.